Nazismo. Origem, ascensão e consequências. O nazismo, também conhecido como nacionalsocialismo, foi uma ideologia política que surgiu na Alemanha no período entre as duas guerras mundiais, liderada por Adolf Hitler e pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP. Essa ideologia combinava elementos de racismo, nacionalismo extremo, militarismo e autoritarismo, e exerceu um impacto devastador no século XX, principalmente por ter sido a força motriz por trás da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. A gênese do nazismo pode ser compreendida no contexto da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Após a derrota, em 1918, o país foi forçado a aceitar os termos do Tratado de Versalhes, que impôs pesadas sanções econômicas e territoriais à nação. Esse tratado não apenas humilhou a Alemanha, mas também gerou uma profunda crise econômica e social. A inflação descontrolada, o desemprego em massa e a instabilidade política abriram espaço para o crescimento de movimentos radicais, como o nazismo, que ofereciam respostas simplistas e apelos à reconstrução da glória alemã. Hitler, um veterano da Primeira Guerra Mundial, se aproveitou dessa insatisfação popular para ganhar apoio. Ele se juntou ao NSDAP em 1919 e rapidamente se tornou sua principal figura. O partido defendia a ideia de uma Alemanha racialmente pura, livre de judeus e de outros grupos que eles consideravam inferiores. O racismo e o antissemitismo eram centrais na ideologia nazista, sendo os judeus, em particular, acusados de serem responsáveis pelos males sociais e econômicos da Alemanha. Um dos elementos-chave do nazismo foi o conceito de Lebensraum, espaço vital, que propunha a expansão territorial alemã para o leste, em particular nas terras eslavas, para garantir recursos e terras para a raça ariana. Essa visão expansionista justificava a invasão de outros países e estava diretamente ligada ao imperialismo militarista que o regime nazista implementaria mais tarde. A ascensão de Hitler ao poder ocorreu em 1933, quando foi nomeado chanceler da Alemanha. Uma combinação de manipulação política, uso da propaganda e violência contra opositores consolidou o controle nazista sobre o Estado. Com a morte do presidente Paul von Hindenburg em 1934, Hitler se declarou Führer, líder, da Alemanha, assumindo plenos poderes e instituindo um regime totalitário. O partido nazista tornou-se o único partido político, e qualquer dissidência era brutalmente reprimida pela polícia secreta, a Gestapo. O regime nazista rapidamente iniciou uma série de políticas voltadas para a criação de uma sociedade racialmente pura. A Lei de Nuremberg, promulgada em 1935, proibiu casamentos e relações entre judeus e alemães e estabeleceu critérios rígidos de pureza racial. Judeus foram progressivamente excluídos da vida pública, sendo impedidos de trabalhar em várias profissões e obrigados a se identificar com estrelas amarelas em suas roupas. Esse processo culminaria no Holocausto, o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O nazismo não se limitava ao racismo, ele também tinha uma forte dimensão militarista. Hitler rejeitava os termos do Tratado de Versalhes, que limitava as capacidades militares da Alemanha, e começou a rearmar o país secretamente. Em 1936, ele enviou tropas para a Renânia, uma região desmilitarizada, em um ato de desafio aberto ao tratado. As potências europeias, em especial a França e o Reino Unido, hesitaram em reagir, o que encorajou Hitler a seguir com suas ambições expansionistas. Em 1938, Hitler anexou a Áustria ao Reich alemão, em um processo conhecido como Anschluss. Posteriormente, ele exigiu a anexação dos Sudetos, uma região da Tchecoslováquia habitada por alemães étnicos. Na Conferência de Munique, as potências europeias cederam às demandas de Hitler, acreditando que isso evitaria uma guerra. No entanto, essa política de apaziguamento apenas fortaleceu o regime nazista, que continuou sua política agressiva, culminando na invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, o que marcou o início da Segunda Guerra Mundial. O impacto do nazismo durante a guerra foi devastador. Sob a liderança de Hitler, a Alemanha ocupou grande parte da Europa continental, espalhando terror por onde passava. Milhares de opositores políticos, prisioneiros de guerra, minorias étnicas e religiosas foram mortos ou enviados para campos de concentração. O Holocausto, em particular, representou o ápice do genocídio nazista, com a implementação de um plano de extermínio sistemático dos judeus, ciganos,
homossexuais, deficientes e outros grupos considerados indesejáveis pelo regime. A guerra, no entanto, trouxe também a ruína do nazismo. A partir de 1942, as forças aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, começaram a reverter os avanços nazistas. A Batalha de Stalingrado, em 1943, foi um ponto de virada crucial, que culminou na derrota das tropas alemãs no leste. A partir daí, o exército alemão começou a recuar em todas as frentes. Em maio de 1945, com Berlim cercada, Hitler cometeu suicídio em seu bunker, marcando o fim oficial do Terceiro Reich. Após a guerra, os horrores do nazismo foram expostos ao mundo. Nos julgamentos de Nuremberg, líderes nazistas foram responsabilizados por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Esses julgamentos serviram como um marco na consolidação do direito internacional, estabelecendo que líderes políticos e militares poderiam ser responsabilizados por atrocidades cometidas em nome do Estado. Embora o nazismo tenha sido derrotado militarmente, seu legado deixou profundas cicatrizes. O Holocausto permanece como um dos episódios mais sombrios da história humana, um lembrete permanente dos perigos do racismo institucionalizado e da intolerância. Além disso, o trauma causado pela Segunda Guerra Mundial e pelos crimes nazistas moldou a geopolítica global nas décadas seguintes, resultando na criação de instituições como as Nações Unidas, voltadas para a promoção da paz e dos direitos humanos. Outro legado do nazismo foi a divisão da Alemanha. Após a guerra, o país foi dividido em 4 zonas de ocupação controladas pelos aliados vencedores. Em 1949, essa divisão culminou na criação de 2 estados separados: a Alemanha Ocidental, sob influência dos Estados Unidos e das democracias europeias, e a Alemanha Oriental, sob controle soviético. Essa divisão permaneceu até 1990, quando a Alemanha finalmente se reunificou após o colapso do regime comunista na Europa Oriental. Além disso, o nazismo influenciou o desenvolvimento de ideologias extremistas no século XX. Embora tenha sido amplamente rejeitado e condenado, grupos neonazistas continuaram a emergir em várias partes do mundo, promovendo ideias de supremacia racial e xenofobia. Na atualidade, o combate ao neonazismo e a outros movimentos extremistas continua sendo um desafio para muitas democracias. Portanto, o nazismo foi mais do que um regime autoritário. Ele representou uma ideologia de ódio, intolerância e violência que causou milhões de mortes e moldou profundamente o curso da história mundial. Suas consequências não se limitaram à Alemanha, mas afetaram todo o mundo, gerando uma reflexão contínua sobre os perigos do totalitarismo, do racismo e da manipulação política. O estudo e a lembrança dos crimes nazistas são essenciais para garantir que horrores semelhantes nunca mais se repitam. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!